Olá, eu sou o João das Plantas e esse vídeo é sobre a minha pequena coleção de begônias rex, que são consideradas as rainhas das begônias e são plantas ideais para ficar em ambientes internos, dentro de casas e apartamentos em geral, e são plantas com colorações autênticas, muito bonitas, encantadoras e são fáceis de cuidar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como cuidar da sua begônia rex ou conhecer a minha pequena coleção de begônias, fica comigo até o final desse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal, ainda não é inscrito ou inscrito, já vou te convidar a se inscrever para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Aqui estão as 3 variedades de begônia rex que eu tenho. Vou te dizer o nome de cada uma delas individualmente, a identificação para que você possa saber ou para que você possa buscar caso você queira uma planta dessa, ou para você que já tem e não sabe o nome. Então fica por aí, acompanha o vídeo que eu vou te dizer o nome de cada uma delas em geral e mostrar também as principais características básicas de cada uma delas. Bom, as begônias rex são plantas que pertencem à família das Begoniaceae, assim como todas as outras begônias, e a begônia rex em específico não é uma espécie, é uma planta que é um cultivar que foi sendo desenvolvido através do cruzamento de diversas plantas, né, que vão gerando esses aperfeiçoamentos genéticos aqui com cores diferenciadas, formas diferentes, tamanhos diferentes entre si e também com as estampas também diferentes. Então, essas aqui são cultivares, não são plantas originais que existem na natureza, né? Então, são plantas que são melhoradas, aperfeiçoadas pelo homem com o objetivo de fazer com que elas tenham realmente essas cores diferentes e bem impactantes, né? Que vão deixar os nossos ambientes mais coloridos, mais atraentes, com essas plantas muito lindas. Então, essas plantas aqui são ideais para ambiente interno, para ficar dentro de casas ou também em jardins à meia sombra, porque são plantas para um ambiente de luz filtrada, de luz parcial, que não receba luz do sol direta. Ela até tolera a luz do sol da manhã, por exemplo, um sol mais fraco, né? Um sol do início da manhã, do início do dia, mas um sol forte ela não vai tolerar, porque é uma planta para uma luz mais filtrada, né? Já que originalmente as plantas originais de begônias existem na natureza e sobrevivem abaixo de árvores, né? Ou de plantas maiores que fazem sombra nelas. Então, são plantas que também possuem centenas de híbridos, né? As begônias rex possuem mais de centenas de híbridos diferentes, então sempre vai existir begônias rex com muitas cores diferentes, formatos, folhas mescladas, né, como essas, por exemplo, aqui. Tem uma centena, uma grande variedade de begônias rex diferentes, então a gente dá para ter uma coleção imensa dessas plantas. Inclusive, me conta por aí nos comentários se você tem begônia rex na sua casa, na sua coleção, se você gosta dessa planta. Elas têm folhagens muito bonitas, né? Então são muito atraentes aos nossos olhos e elas têm uma coloração também bem interessante, né? Que diferencia das folhas verdes normais, né? E mais tradicionais das plantas que a gente está acostumado. São plantas herbáceas, são plantas que têm um caule molinho. Então, begônias são plantas mais sensíveis, um pouco mais frágeis, né? Não são plantas muito resistentes com caule lenhoso, né? Elas têm esse caule aqui, ó, os pecíolos, inclusive, bem flexíveis, são molinhos. É uma planta mais frágil, mais delicada, né? Uma planta que geralmente ela vai ter uma fragilidade maior mesmo. Não é uma planta de caule lenhoso, mas é uma planta resistente, né? Que, se bem cuidada, vai sobreviver muito tempo, né? É uma planta que vale a pena ter também. Então, é uma planta que as folhas podem ser vermelhas, né? Como essa, por exemplo, podem ser prateadas, podem ser verdes e diversas outras cores, né? Cores mais cobre, cores mais avermelhadas, cores mais alaranjadas. Tem uma grande variedade, inclusive as mescladas, né? Que são as variedades como essa, por exemplo, ó, que tem algumas mesclas, né, em tons diferentes ao longo das folhas. Então aqui a gente tem a predominância desse rosa, né, desse rosa quase vinho, com a região central aqui da folha, com essa coloração quase preta.
basicamente é preto mesmo. Então, tem algumas mesclas, né? Essa é outra variedade aqui também, que eu já vou dizer o nome delas. Ela tem as bordas das folhas com essa coloração, né? Em uma coloração bem vermelho vinho, quase preto também. Então, os cultivares, né, são produzidos para isso, né? São gerados para que as plantas tenham essas colorações diferentes, essas mesclas, estampas, para que sejam plantas diferentes, né? Que vão agradar os nossos olhos, que vão despertar o interesse do consumidor, que somos nós, né? Afinal, nós gostamos de plantas diferentes, variadas, né? De novas cultivares, sempre, né? Inclusive, uma outra característica interessante das begônias rex, né, é que elas possuem flores. Essa aqui, por exemplo, ó, está com flores. Essa prateada é muito linda, gente. Olha isso. É muito bonita. E ela está com flores que parecem as flores da begônia maculata, por exemplo. Elas já estão caindo, olha só. São parecidas. E elas surgem assim, ó. Vou mostrar. Deixa eu focar aqui. Então, olha só. As flores surgem nesse ramo, nesse galho. E elas vão abrindo. Olha que bonitinho, gente. É uma graça, realmente é bem interessante. E ela tem aqui, tem essas flores aqui, tem aqui também. Ela é muito florífera, essa begônia prateada. Desde que eu estou com ela há alguns meses, né, ela vem girando essas flores. Além de que essas folhas aqui são super lindas, né, que na verdade as flores dessa planta não são o principal atrativo dela, né? As flores são só um segundo atrativo da planta, né? Mas na verdade a gente cultiva as begônias rex pela beleza das folhas mesmo, né? Que são essas folhas muito ornamentais, coloridas, né? Bonitas, que deixam os ambientes com muito mais vida. Então olha só, vamos lá, vou te falar as principais características dessas plantas. Então, as begônias rex, em geral, elas vão atingir aproximadamente até uns 30 centímetros de altura. Não vão ficar muito grandes, mas elas são muito vistosas. Olha como você pode ver, né? Elas estão em vasos aqui pequenos. Elas estão todas em pote 15, tá? Então, olha só ali, aqui também. E essa verde também, que nem dá pra ver o vaso de tão cheia que essa planta tá. Olha isso. São muitas folhas, né? Bem interessante. E aí, a reprodução dessa planta também vai ser, né, facilitada através dos caules. Da separação aqui dos caules. Geralmente, quando a gente compra a begônia rex, né, elas vêm com 2 ou mais mudas, né? Então, é só dividir, separar e plantar em vasos individuais. Bom, os nomes dessas begônias, vamos lá. Essa variedade esverdeada é a begônia Lima Love, né? Ela tem essa coloração verde limão, que realmente, né, tem relação com o nome dela, Lima Love, né? Verde amor. Então, é uma planta muito bonita. Ela tem essas folhas menores, elas são mais recortadas nas laterais, elas têm as bordas recortadas e elas são menores em comparação com outras, por exemplo, como essa, que tem as folhas maiores. Então essa aqui tem as folhas menores e uma outra característica é que ela tem as bordas das folhas com essa coloração mais escura, né, formando então esse contraste lindo. Olha isso, que bonito, né? É uma planta que fica muito cheia, como você pode ver. Ela vai formando, né, esse formato mais compacto e vai preenchendo, inclusive, todas as laterais do vaso. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita mesmo. E tem esse verde limão, esse verde mais claro, muito interessante, né? Além de que é uma planta bem fechadinha, do jeito que a gente gosta. Essa begônia prateada, ela se chama begônia rex Yukon Frost. Vou colocar o nome de todas elas aí na tela para você não perder. Então, olha só, que interessante. Ela tem as folhas parecidas, né, com as folhas da begônia asa de anjo, por exemplo, também. Olha só, parecem, elas lembram a asa de um anjo. E o maior destaque dessa planta é que as folhas, além de prateadas, elas têm uma textura, gente, com um relevo, assim, é uma textura um pouco asperosa, sabe? Ela é áspera mesmo. E além de que tem essas bolhas ao longo das folhas. Então, olha só. Tem umas bolhas, né,
que tem esses relevos, essa aspereza. Muito interessante essa planta, essa cor é muito bonita e o verso das folhas é mais avermelhado, tá vendo? Ela também fica bem cheia, bem compacta, né? Vai enchendo de folhas e você plantando em vasos maiores, a planta também vai se desenvolver mais. Então essa é a begônia prateada Yukon Frost. E essa begônia rosada, coisa linda aqui, é a begônia Ruby Star, né? Fazendo jus a essas folhas rosas, lindas, muito bonitas dessa planta. Ela também tem as folhas parecidas com as folhas da begônia Yukon Frost, né? Elas são mais arredondadas, também tem as bordas onduladas, fazendo esse movimento, esse relevo. A região central das folhas tem essa coloração preta, né? Muito bonita. E as folhas mais novas, as folhas mais jovens da planta, nascem mais prateadas. E com o tempo, com o amadurecimento das folhas, elas vão ficando mais rosadas, quase vermelhas, como nesse caso. E o cultivo dessas plantas é simples. Essas plantas, como eu te disse, vão sobreviver bem à meia sombra, em um ambiente de luz filtrada, luz parcial, sem incidência de muita luz solar direta, tá? Elas toleram um solzinho fraco do início da manhã ou do finalzinho da tarde, ou de algum momento do dia, mas desde que não seja muitas horas de exposição ao sol direto, porque o sol pode queimar essas folhas e prejudicar a beleza da sua planta. Elas também amam umidade. Aqui eu tenho molhado todos os dias, mas você vai observando. O ideal é que elas fiquem com o substrato sempre bem úmido, mas não encharcado, porque se encharcar o substrato de begônia, elas começam a melar. E as begônias rex, principalmente, não toleram excesso de água e elas melam, elas vão eliminando as folhas mais antigas. Aí a sua planta vai perdendo, né, esse formato mais cheio, ela vai ficando com menos folhas, né, o que a gente não quer que aconteça. É importante que elas também tenham um substrato bem drenável, né, que facilite a secagem entre uma rega e outra. Então é interessante usar um substrato mais poroso, mais aerado, mais drenável para essas plantas. Elas vão sobreviver bem em vasos menores, como esses, por exemplo, que elas estão, né? Olha aqui, são potes 15, então não são vasos grandes, elas vão sobreviver bem aqui por um bom tempo, mas você também pode replantar. Elas gostam de adubação, que pode ser feita uma vez por mês com qualquer tipo de adubo, tá? Ou NPK 10-10-10, 15-15-15, que vai favorecer o crescimento dessas folhagens maravilhosas. Então essas são algumas dicas básicas para o cultivo dessas plantas. E para você que quer fazer mudas de begônias rex, a maneira mais fácil, como eu te disse, é separando, né, os caules dessa planta. Então olha aqui, por exemplo, ó. Quando a gente compra os vasos de begônia rex, elas virão com 2 mudas ou mais, como nesse caso aqui. Então, você pode separar e plantar em novos vasos individuais para propagar a sua planta. Então, essa aqui é a minha coleção de begônias rex. Espero que você tenha gostado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a minha pequena coleção de begônias rex, de saber a identificação dessas plantas lindas aqui. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem begônias rex por aí, se você cultiva essas plantas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.